Sejam muito bem-vindos ao Dia de Pet Podcast. Sou o Márcio Espinosa, host do canal, e vou mostrar aqui os bastidores do mercado, com seus mitos e verdades. Então se liga aí, se inscreva no canal e clique no sininho. E vem comigo. Todo dia é dia de pet, é carinho, é cuidado, é amor sem reset. E hoje vamos falar sobre os direitos e deveres de quem tem um pet. Se o seu cão atacar ou for atacado na rua, o que você deve fazer? Com quem deve ficar o pet em caso de separação dos responsáveis? Para falar sobre esses e outros assuntos, convidamos o advogado Rodrigo Voaden, sócio da MRB Advocacia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Grande, Márcio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, falando contigo, nosso cliente querido, tantos anos, né, tanta jornada juntas aí, algumas broncas já resolvidas, né, todas Sempre resolvido. sempre resolvidas, graças a Deus. Então é um prazer enorme estar aqui e falar um pouco de um tema que eu tenho certeza que é de interesse de todo o mercado, né, especialmente que a gente vê. Nós estamos no momento de um aumento significativo do número de pets, das responsabilidades também atreladas a isso, e tem os direitos e deveres que cada um tem que seguir dentro do seu escopo de responsabilidade, seja o negócio, seja o próprio responsável pelo animal agora, né, ou o tutor, como queiram definir. O que a maioria das pessoas nem faz ideia. Exatamente. Vamos começar com a área de atuação do escritório. vamos lá. MRB Advocacia, qual é a área de atuação do escritório? Maravilha. Bom, o escritório ele tem 15 anos de fundação. Hoje nós somos 5 sócios. Os 5 sócios são originários da área da saúde humana. E eu tenho uma das sócias, que é a Fernanda, que faz um trabalho em voluntariado muito legal com os pets, está sempre ajudando, né, diversos protetores de animais. Ela hoje tem 8 ou 9 cachorros, ela gosta muito de cachorro, né? Todos adotados. E ela levava sempre os cachorros dela para um determinado local. E essa veterinária, ela era conselheira do CRMV. E ela disse assim, olha, Fernanda, eu vi que vocês atuam lá no escritório na área da saúde humana. E eu lá, enquanto conselheira, vejo muitas vezes que os veterinários vêm aqui, recebem algumas reclamações, né, de algumas demandas, de alguns atendimentos que são realizados. E a gente vê que, por vezes, eles poderiam ter uma defesa mais qualificada, né, ou uma análise do processo de uma forma diferenciada. Por que vocês não pensam em trabalhar nessa área também? E ali que surgiu a ideia, realmente, há 13 anos atrás, de a gente atuar no mercado veterinário. Então, hoje, Porto Alegre, região metropolitana, acredito que a gente atenda os principais players, assim, do mercado veterinário, que para nós é uma honra, né, porque é uma atividade que a gente gosta muito. E então, o escritório hoje ele tem uma atuação tanto na área da saúde humana, né, e clínicas, operadores de plano de saúde, tanto na área da saúde animal, que é uma área que vem crescendo bastante. Obviamente o escritório também vem crescendo nesse sentido, e é o que a gente sabe fazer, atuar na área da saúde, é a nossa expertise, é o nosso diferencial e é aquilo que a gente consegue proporcionar de melhor para os nossos clientes. Quais são as principais demandas do escritório hoje? Então, né, a gente tem percebido nesses últimos meses, ano passado, primeiros 6 meses de 2026, um aumento significativo de demandas judiciais. Mas aí tu me pergunta assim, bom, o que de fato essas demandas judiciais trazem lá no final, né, no frigir dos ovos, como a gente fala? O que elas trazem é, na grande maioria das vezes, um problema de comunicação. A maior parte dos processos judiciais são originários de falta de comunicação. O maior problema dos atritos que a gente tem hoje no atendimento, seja numa pet shop, num banho tosa, num atendimento clínico, é a comunicação. E aí quando tu pergunta, né, eu faço bastante treinamento, converso com a área veterinária de forma significativa, até pela quantidade de clientes que a gente tem lá, então tem sempre uma demanda diferente. Eu pergunto para os veterinários nessa conversa, por que tu fez a medicina veterinária? E é unânime a resposta, porque eu amo os animais. Eu digo, bom, e como que é a tua relação com as pessoas? Pessoas nem tanto. Bom, aí tá o grande problema, porque quem leva o pet para atendimento, independentemente do serviço, é um ser humano. E é essa pessoa que tu vai ter que tratar e te relacionar para resolver os problemas. Então, a comunicação, a assertividade na comunicação é o grande diferencial para a gente minimizar problemas. Pelo menos, se a gente tiver um problema ali na frente, a gente vai dizer, olha, eu te avisei que poderia ocorrer tal situação, né? Mas as pessoas precisam conversar. Hoje o que a gente tem visto é que a conversa ela é meio atravessada. Às vezes ela não detalha, não aprofunda os assuntos na forma como deveria. E aí
essa dificuldade de comunicação é o que gera os conflitos e que gera propriamente os processos e as demandas. Né? Eu vi um psicólogo falando que quando tem ruído de comunicação, o culpado é o comunicador. É verdade. E outra coisa, nós temos uma cliente, ela é psicóloga, e ela atua só com grandes empresas. Ela trabalha muito essa mudança de carreira, Sim. mas eu aproveitei e perguntei para ela qual é a maior dificuldade dessas empresas. E ela falou a comunicação. Comunicação. Então, esse é o grande ruído, tanto para B2B, B2C, com a equipe, com o cliente. Então, esse é o segredo. Um check-in bem feito, né? Um check-in bem feito, tanto para estética, para internação, o que quer que seja, bem comunicado, que a pessoa vai saber de fato das regras. Esse é o segredo. E também na contratação de uma pessoa, né? Vai contratar um veterinário, as regras têm que ser expostas naquele momento. Ela tem que saber se fizer isso, ocasiona isso, se fizer aquilo, ocasiona aquilo. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? A questão da contratação, que é um ponto que tu trouxeste, eu achei bem importante, né? A cultura da empresa e a cultura de quem é o dono da empresa, ele precisa ser transferido para as pessoas que prestam o serviço em teu nome, independentemente se for um funcionário CLT devidamente contratado ou se for um prestador de serviço. Porque do contrário, no momento que o dono não estiver presente no negócio, o atendimento vai ocorrer de qualquer forma. Por quê? Porque não existe um fluxo, não existe um alinhamento para isso. E aí a gente percebe o ruído na comunicação e as demandas que muitas vezes poderiam ser evitadas, né? Elas poderiam ser evitadas e poderiam ser tratadas de uma forma diferente. E aí vem a questão do acolhimento, vem a questão do entendimento também de que, por vezes, a gente trata de situações com pets com uma condição clínica problemática, de uma doença que já é assintomática, problemática, enfim, e a gente percebe que por vezes essa comunicação ela não é feita, esse acolhimento ele não acontece. Então, tudo tá afunilado na comunicação. Se a gente melhorar isso, a gente melhora muito. Dá para se dizer que numa empresa, cultura forte, empresa forte. O que é cultura? É como a equipe atua quando o dono não está. Exatamente. Procede? Exatamente. Procede muito, né? Procede muito. E aí, a gente vai percebendo, e aí fala um pouco da cultura do próprio Dia de Pet, que a gente acompanha muito, né? O quanto isso difere a empresa das demais no mercado. O quanto essa cultura, ela traz uma sustentabilidade para o teu negócio. Porque as pessoas, hoje em dia, o pet, ele faz parte da tua família. Ele muito antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia trouxe essa visão de que o pet ele é uma parte integrante da família. E falo por mim, eu viajo para os locais que são pet friendly, onde eu posso levar os meus animais. Se não tiver essa possibilidade, aquele local, por melhor que seja, não é uma possibilidade para mim. E a gente vê que as pessoas precisam tratar isso de uma forma diferente, porque o pet ele muitas vezes substitui um filho. E aí, independente da situação, se a pessoa não quer ter um filho ou não pode ter um filho, não vem ao caso. Mas essa integração do pet como se familiar fosse, como se humano fosse, essa humanização do pet, ela precisa de alguma forma ser entendida pelo negócio. Quando a gente entende, quando a gente acolhe, quando a gente comunica nesse formato, a gente consegue ter uma diferenciação das empresas no mercado, né? Claro que tem aspectos técnicos que precisam ser trazidos com o conceito de estudo do médico veterinário, por exemplo, e as pessoas que são leigas na relação, que é o tutor, ele precisa entender isso, mas existem formas de abordar. E eu acho que é essas formas que a gente precisa trabalhar hoje em dia para evitar esses conflitos. Para isso que eu pedi para tu vir aqui hoje. Excelente. O cliente leigo, o responsável pelo pet leigo. Então, esse braço de comunicação da Dia de Pet existe para isso, para levar informação, para abrir os bastidores do mercado. E pensando nisso, eu já tenho uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Que dá o que falar. A nova lei de obrigatoriedade das câmeras nas estéticas de cães e gatos. Perfeito. Então, essa informação teve muito ruído. As pessoas não entenderam. Não entenderam. Me fala disso. Assim, sabe que quando a gente vê um aumento exponencial em números, né, em estudos, eu sei que tu gosta de estudar bastante, e quando a gente avalia assim, os números do mercado pet, a gente sempre analisa que a regulamentação do mercado pet vai ter que crescer na mesma proporção que ele está crescendo em termos de números.
E quando a gente fala de colocar câmeras para avaliar o atendimento lá na tua pet shop, na nossa avaliação isso é uma segurança jurídica para ambas as partes, né? Hoje, quando a lei municipal aqui de Porto Alegre, ela traz essa regulamentação e essa obrigatoriedade da guarda dessas imagens por 7 dias, em que o cliente pode, então, realizar o atendimento hoje e daqui a 7 dias solicitar a imagem das câmeras, na nossa avaliação do escritório, isso é uma segurança jurídica para ambas as partes. Por quê? Porque pode ser que o pet chegue em casa mancando. E ele vai querer verificar se porventura ele não caiu da bancada no momento de fazer a secagem, né? Lá quando ele foi tomar um banho. Para quem que isso traz a segurança? Pro teu negócio, né? E da mesma forma, a gente agir com transparência quando ocorre um problema. Porque tu consegue solucionar muitas vezes a situação de uma forma muito mais tranquila se tu for transparente ao invés de tu omitir a informação, né? Então essa lei, na nossa visão, é uma lei que ela traz uma segurança tanto para os tutores quanto para os negócios veterinários, né? E em suma, o que ela traz? A obrigatoriedade da gravação, né? Então, dentro do estabelecimento, eu preciso ter a integralidade do ambiente monitorado. E por quanto tempo eu preciso guardar essas imagens? Por até 7 dias da data em que o pet foi atendido. E aí vem uma dúvida importante em relação a isso. Bom, eu preciso enviar estas imagens para o cliente ou não? Não. A lei não traz esta obrigatoriedade. E aí nos perguntam, mas então qual é a finalidade dela? A finalidade dela é que a gente possa trazer o cliente para o nosso estabelecimento, mostrar as imagens para ele e demonstrar que houve ou não houve problema. Na grande maioria das vezes não houve, né? E aí tem uma questão também vinculada ao próprio sigilo, né? E a questão da imagem dos profissionais que estão lá. Então a LGPD, ela resguarda também a imagem dos profissionais que estão realizando o atendimento. E eles por si só não concedem a autorização para que o dono do negócio transfira essa imagem para um cliente que teve um problema ou que teve um banho e quer aquelas imagens durante os 7 dias que a lei obriga. De forma bem resumida, é isso que a lei traz, né? O pessoal, depois que veio claro na mídia sobre essa nova lei, o pessoal começou a perguntar lá. Márcio, e aí, já te adequou? Mas eu tô adequado desde 2009. Desde 2009. E como tu falaste, para proteção primária nossa. Perfeito. Porque lá a gente fala a verdade sempre. Aconteceu ou não aconteceu, a gente vai falar. E já vai entrar com a resolução de problema. E na resolução de problema, é um momento que tu fideliza teu cliente. É isso aí. Porque um cãozinho e uma criança na bancada de corte de cabelo, muitos são inquietos. Muitos. Então, muitos. teve um cortezinho. É raro acontecer, mas pode acontecer. Então, a gente já entra resolvendo e falando a verdade. Como é libertador falar a verdade. Não precisa omitir nada, Não. né? Eu digo, a gente tava agora na FEIPET, né, conversando com o pessoal e aí conversei com o estabelecimento Banho e Tosa também lá de Santa Cruz do Sul. E aí conversando com o pessoal, enfim, eles disseram, olha, a gente já tá colocando as câmeras lá porque a gente acredita que é algo que não vai se restringir apenas a Porto Alegre. Vai ser algo que vai se estender pelo menos no Rio Grande do Sul, então quando efetivamente iniciar, a gente já vai ter essa garantia. Eu falei, olha, na verdade, tu não precisa ter uma lei para que tu faça isso, porque isso é algo que vai resguardar o teu negócio, né? Então, se vocês agem com transparência, que eu imagino que vocês ajam com transparência, e podem ocorrer eventos adversos no atendimento, isso a gente tem que deixar sempre muito claro, né? A gente está tratando de seres que não agem com uma racionalidade como o ser humano. Então, por vezes ele pode agir numa situação diferente do que ele sempre agiu. Não é porque o pet é calmo em casa que ele vai ser calmo no banho, que ele vai ser calmo na tosa, e aí a gente pode ter problema. Como que a gente resolve esse problema se ele ocorrer? Agindo com transparência. Conversando com o cliente e fidelizando ele. Porque aí é isso que tu comentaste. Se a gente omite uma informação e depois ela é descoberta por algum motivo, é feio, né? É muito mais difícil e trabalhoso mentir. Não dá. Exatamente. E é a tua marca, é a empresa que tá... Tu não pode, não dá pra fazer isso. É a transparência, né? Não cabe mais isso. Não dá mais pra fazer isso. É verdade. Profissionalização do mercado não permite mais isso, né? Vamos profissionalizar. Vai acontecer. Já tá. E mais uma coisa, as câmeras, a gente tem alguns cases interessantes, não só da estética. Um cliente que pagou ou não pagou, ele saiu e não saiu ali o ticket da maquininha. Uhum. Pagou ou não pagou?
Ele ficou em dúvida, a gente ficou em dúvida, saiu, não saiu, às vezes na correria, pode passar. Pode. Já olhamos nas câmeras, ó, pagou, Perfeito. não perfeito, pagou. Perfeito. Outra cliente, outro case, ela comprou um medicamento, um antipulgas, eu acredito, e chegou em casa e não achava o antipulgas. Aí ela ligou e disse, ó, eu não levei, não trouxe pra casa. Aí a gente foi pras câmeras. Ó, a senhora botou na sua bolsa, no bolsinho tal, hora tal, e ela foi olhar e estava lá. Então, é muito mais tranquilo trabalhar assim. É verdade. Tu olha nas câmeras e tá ali, tá registrado. É que nem o WhatsApp. O WhatsApp tá tudo registrado. Nenhum casamento resiste a um WhatsApp, né? Ó, tem muita gente que fala das câmeras também, eu acho que pensando em maus tratos. Sim. Então esse é um assunto que eu queria trazer. O que de fato é considerado, caracteriza maus tratos? Porque as pessoas não têm um entendimento. A gente já escutou tanta coisa que às vezes, sei lá, tem gente que escovou o cachorro para tirar nó. Tem gente que já falou que é maus tratos. Molhou o rostinho para lavar. Até essa eu já escutei. Não é exclusividade daí. Então, o que caracteriza maus tratos? Esse é um tema bem polêmico, porque a forma como as pessoas tratam seus pets, por vezes, elas não compreendem. Para que tu possa fazer um banho, por exemplo, tu precisa, muitas vezes, segurar até o pet com uma contenção mais firme, justamente para tu poder realizar aquele trabalho. Ou até mesmo para ele não cair da bancada para tu poder atender, né? Então, os maus tratos, assim, tipificado lá na lei, basicamente privar o pet de alguma situação, de alimentação, de água, né, deixar ele acorrentado no lado de fora da tua casa, no sol, no tempo, no frio, né? Algo que possa causar realmente um dano expressivo àquele pet, àquele animal, e que seja algo voluntário da pessoa. Quer dizer, eu fiz aquilo ali porque, de fato, eu usei ali de uma força excessiva, de uma maldade para poder causar algum problema para aquele animal. Agora, nos atendimentos, assim, de forma muito tranquila, assim, os nossos clientes, no geral, a gente percebe que a caracterização do maus tratos, na grande maioria das vezes, se a gente for interpretar a literalidade da lei, ela viria daquele cliente, por vezes, que deixa o pet que tem pelo, né, chegar numa condição, às vezes, até de degradante, que a gente já chegou a acompanhar casos em que o animal estava com um problema de pele grave e que não foi identificado porque o próprio cliente negligenciou um banho e tosa adequado, um banho adequado, um corte adequado. Antipulgas. Então, um antipulgas. Às vezes, minado de pulga. Minado de pulga, assim. Então, quando a gente fala de maus tratos, a gente tem que pensar sempre em algo grave, né? Em algo potencialmente prejudicial ao animal, e não simplesmente o fato de tu escovar um pouco mais forte, tu segurar, conter um pouco mais forte, né? E o que eu falo, e converso bastante com o cliente final, assim, né? Até na resolução dos problemas, eu digo, olha, o que eu posso dizer para vocês é que todas as pessoas que realizam o trabalho, desde banho e tosa até atendimento veterinário, são pessoas capacitadas e preparadas para isso. Então, aquelas empresas que são sérias, que se preocupam realmente com o pet, com o atendimento, com a fidelização, eles não vão colocar qualquer profissional para realizar o atendimento. Exato. Então, acho que ali está a grande diferença quando a gente vai fazer uma caracterização de maus tratos. Então, mas é um ponto polêmico, e a gente está sempre envolvido nisso, né? E o que a gente fala, até quando chega um caso de potencial maus tratos, a gente nunca afirma, né? Por quê? Porque tem que haver uma investigação de causa da situação. Então, sempre que um veterinário me diz assim, ó, me liga, cliente diz, Rodrigo, tô aqui com uma situação de maus tratos. Bom, tu tá afirmando? Tu tem como afirmar? Não, eu imagino que seja. Bom, se tu imagina que seja, teu dever legal é realmente fazer um boletim de ocorrência, denunciar, mas não é teu papel definir e fiscalizar. Quem vai fazer isso é a autoridade policial competente. Então tem que ter muito cuidado nisso também. E é muito fácil tirar de contexto. Muito fácil. É uma linha tênue, né? Uma linha muito tênue e a gente percebe que, claro, né, Márcio, graças a Deus, assim, a gente percebe que aqueles casos em que efetivamente são característicos de maus tratos, a gente chega nessa conclusão e a gente consegue, de fato, responsabilizar essas pessoas, né? A gente vê na mídia, Instagram, TikTok, jornais no geral,
vários casos, inúmeros casos, e talvez eu vou dizer até diários que são divulgados de maus tratos. Por quê? Porque as pessoas não permitem mais que isso aconteça. Então, se acontece no meu vizinho, eu pego meu telefone, já gravo e já encaminho adiante isso para que seja investigado. Quer dizer, hoje em dia as pessoas que são aqueles, talvez, que não gostam de pets ou que causam esse maus tratos aos pets, eles estão no holofote de todo mundo. Qualquer situação pouco atípica, ela vai ser registrada e ela vai ser encaminhada adiante. Vocês já tiveram casos lá? Já tivemos casos de maus tratos, né? Eu tive um caso recente, inclusive, que foi característico de abandono e maus tratos. E aí algumas coisas que nos deixam intrigados, assim, né? Uma clínica que não é 24 horas, que atende horário comercial, mas que tem internação 24 horas para cuidar daqueles pets que eventualmente demandam. Tem câmeras do lado externo, chega uma pessoa com um carro, sem restrição de placa, tá ali a placa do carro, a pessoa desce, ou seja, dá para ver que é a pessoa, ela larga na caixa um pet praticamente em óbito. Praticamente em óbito. E aí, por sorte, tem uma veterinária que tá ali no horário de plantão, olha o movimento, a pessoa sai e vai embora. E a gente, bom, o primeiro cuidado que tu vai fazer é atender o pet. Então abre a porta, vê o que tem, olha que tem um pet ali, um cachorrinho, e foram tratar ele primeiro porque é uma situação de emergência. Depois a gente vai buscar a responsabilização. O pet viveu, estabilizaram ele. Agora vamos atrás do responsável, né? E aí o que tu faz? Pega a imagem das câmeras, registra um boletim de ocorrência, leva essa informação para a Polícia Civil para ser investigada. E aí vem aquelas coisas. A pessoa que fez esse abandono e que potencialmente é característico de maus tratos, porque o pet estava totalmente detonado, né? Para não dizer outra coisa, é médico. A pessoa que deixou o pet lá é médico. Cara, como que essa pessoa, não médico veterinário, médico da saúde humana, como que esta pessoa, de alguma forma, vai cuidar de ser humano se ela não consegue sequer cuidar de um pet? E aí vem inúmeros argumentos, porque depois tu consegue descobrir quem é a pessoa, porque tem a placa do carro, Sim. tem a imagem, quer dizer... Hoje é tudo filmado. Não tem como não tem saber como quem é a escapar. pessoa, né? E aí tu vai atrás da informação, ah, não, mas o pet não é meu, eu encontrei ele atropelado na rua, e aí eu resolvi deixar aqui pra vocês cuidarem. Oi? Então quer dizer, se tu encontrasse um ser humano atropelado na rua, tu jogaria ele pra dentro, lá na frente de um hospital, de uma clínica, e viraria as costas e ia embora? Aí seria omissão de socorro, né? Então, tem umas coisas que na minha cabeça, na minha concepção, não fecham, né? E esse é o exemplo, talvez, mais emblemático pra mim dos últimos tempos, assim. Pra mim também. Porque não fecha a informação e não é característico, assim, da profissão. Porque a gente trabalha e sabe muito bem o compromisso que os profissionais da área médica têm, né? Com os seus clientes, com os seus pacientes. Então, aquilo ali me trouxe um pouco de espanto, assim, o quanto o ser humano pode ser maldoso também com as coisas. Eu vi uma estatística que, não sei se procede, né? Que o Brasil é o segundo país no mundo que mais abandona cães, Imagina. principalmente no verão. Imagina. No verão. Vai pra praia E deixa os pets. É o segundo país. Até vou ter que dar uma olhada nessa estatística pra ter certeza. Olha, pela quantidade de pets que a gente, em um andar, né? Eu tô sempre na estrada, viajando, visitando clientes, então, à beira de estrada, a quantidade de animais que a gente vê abandonados, né? Cachorros, gatos, enfim, que são animais convencionais ali, é gigantesco, né? Bom, da onde que vem esses pets? Muito provavelmente de abandono, né? Bom, vão pra praia, não vão pra praia, mas vão pra algum lugar e abandonam esses pets na beira da estrada porque os outros cuidam, né? Na loja chega cliente que pegou da rua, e alguns de raça, né? Sim, Pegou e levou pra dentro de casa e já foi dar o trato lá. Imagina. Acontece muito. A gente trabalha também e ajuda bastante a área as pessoas que cuidam dos pets, né? Que resgatam os pets, né? As protetoras. E o que a gente vê, assim, um índice meio assustador também de devolução de pet que foi adotado. Não sei se já conseguiu observar Sim. isso, mas assim, a quantidade de pets que são adotados e são devolvidos para essas Já vi protetoras... coisas absurdas. Assim, uma semana não se adaptou, aí tô devolvendo porque meu filho não gostou, ou porque eu não vou conseguir, dentro da minha rotina, cuidar dele e tal. Bom, que bom que devolveu, pelo menos não abandonou em outro local. Mas quando tu vai assumir uma responsabilidade por um pet, seja ele qual for, tu tem que assumir essa responsabilidade desde o início e entender se tu é capaz de ser responsável por aquilo ou não, como qualquer outra coisa na vida que a gente vai fazer, né? O pessoal adquire muito no impulso, né? No impulso, no bonitinho, sabe? E aí depois gerar descarte.
Já É viu descarte. até o absurdo de uma pessoa que adquiriu o bichinho e ele fez cocô dentro de casa. E Nossa. daí ela devolveu por causa disso. Disso. Vamos pra próxima? Vambora. Ó. Se o meu pet for atacado por outro cão sem guia na rua, quem paga a conta no veterinário? Importante isso aí, né? Já vi acontecer algumas vezes. Tem muitas. Eu tive agora recentemente um caso que não foi nem na rua, tá? Foi aquela coisa de um pet maior que pulou o muro do vizinho, estraçalhou o outro cachorro e o vizinho foi responsabilizado por todos os custos daquele pet. Infelizmente veio a óbito, então assim, todo o tratamento médico de tentar com que ele fosse permanecesse vivo tem que ser coberto por aquele vizinho do pet que atacou. E também cremação, né? E a gente ainda pode avaliar uma situação relacionada a danos morais, mas respondendo efetivamente diretamente a teu questionamento em relação à rua, né? Como a gente vê animais de grande porte, eu digo grande porte, a gente sabe que tem algumas raças que são mais propensas a ter problemas às vezes, embora sejam dóceis em casa, né? Convivam com as crianças em casa, mas às vezes não tem convívio com outro pet. E aí é que tá o problema. A gente tira por base aquilo que é do convívio do nosso cercado, mas quando a gente leva ele pra rua, o comportamento dele é diferente. E pode ser que seja diferente no único dia. Mas é minha obrigação de manter o pet na guia para que eu possa evitar ou para que eu possa pelo menos segurar. Então, se tiver um ataque de um cachorro maior contra um menor, nesse exemplo prático aqui, né? Quem que deve responder? Sempre vai responder, a não ser que seja uma questão de negligência, sempre vai responder o pet do cachorro maior, né? Mas sempre é modo de dizer, né, também, não sempre, vamos lá. Mas na grande maioria das vezes. Por que não sempre? Porque se esse tutor diz para o outro, olha, não aproxima, segura teu cachorro aí, não traz ele para perto, e ele tá fora da guia e vem ao encontro do cachorro maior, a gente muda o contexto da relação. Então, um ataque necessariamente neste exemplo que eu dei pode não ser característico de problema do pet maior, né? Por quê? Porque ele deu o comando, ele avisou que não era para chegar perto, ele pediu para que recolhesse outro pet, e aí por vezes tu não consegue segurar, né? Depende do tamanho do cachorro, tu não segura. Né? Eu vi um case assim, o cão que estava sem guia tende a se aproximar dos outros, Claro, mesmo que estejam com guia. E o responsável pelo que estava com guia disse que para não deixar se aproximar porque o dele era brabo. Isso aí. E deu problema. E aí nesse exemplo, nessa situação, considerando que esse tutor do pet maior, ele seguiu o que a legislação determina, que é manter o pet na guia, né? Avisar o outro do problema do seu cachorro. Meu cachorro é brabo, meu cachorro, né? Ele pode atacar. E mesmo assim a pessoa não tomou o cuidado de manter o pet longe, aí a gente tira de contexto a ideia de que o pet maior, se tiver algum problema, o dono vai ser responsabilizado, porque ele avisou. Né? Então, eu digo sempre, o convívio na sociedade também, e a gente vê esse problema em canil, né? Graças a Deus tem alguns canis agora que eles estão dividindo os pets por tamanho, né? Peso. Então eles dividem os pets grandes e os pets menores. E eu diria que isso deveria ser meio regra, assim, porque a gente vai na Encol aqui, é tudo junto, né? Tu vai na Encol, eu solto os meus cachorros lá e os cachorros grandes estão junto. E o pessoal dos cachorros grandes não se preocupam se vai haver ali algum problema, inclusive deixa o cachorro solto. Bom, e se dá um problema ali, né? Em um ambiente que é um ambiente onde os dois cachorros estão soltos e o pet maior ataca o menor, esse cliente do pet maior vai se complicar, né? Se tiver algum dano, algum problema em relação ao menorzinho, né? Então, tem que ter muito cuidado, acho que nesse convívio, e aí eu acho que muito da sensibilidade de cada tutor entender qual é a característica e o perfil do seu pet. E às vezes se tu tem um menorzinho invocado ali, tira o teu de perto, para evitar problema, né? Então, assim, é o convívio que eu digo sempre, a comunicação que precisa estar muito clara ali, né? Eu já vi pessoas se defenderem de um ataque porque estava na guia e é um cão de pequeno porte, a pessoa puxar e trazer para o colo e salvar o bichinho. Então a guia ajuda nisso também. Ajuda nisso também. Já vi também de pessoas que tinham o hábito de passear com um cão de pequeno porte sem guia e 2 foram atropelados, porque por algum motivo, ou seja, qualquer coisa, um escapamento de uma moto, se assusta e correu pro meio da rua. A gente tem que
Eu tive um caso recente até comigo, né? Um exemplo da praia, fui pro litoral e tava num dia que não tinha muito público na praia, assim, então me senti confortável naquele momento de soltar um dos 3 cachorrinhos, que pra mim, O de melhor temperamento. o de melhor temperamento e o mais tranquilo. Pequeno, né? Um Lhasa, pequenininho. Pergunta se não vem um pitbull do outro lado lá. E eu nem vi porque eu tava de costas. E ela não resolve partir pra cima desse cachorro, do outro lado. Se não fosse o agir do dono daquele pitbull ali rápido, de levantar ele, segurar ele pra que ele não pudesse ter um movimento de abocanhar, eu tinha perdido meu cachorro. Não. Por quê? Porque eu confiei, isso é exemplo prático, né? A gente vive às vezes essas coisas. Porque eu confiei naquele pet que tinha o melhor temperamento, que eu poderia deixar ele solto na beira da praia, porque nunca aconteceu nada. E ela tava no meu lado, no meu pé, uma fêmeazinha no meu pé. E eu não vi ela sair dali, eu só vi quando começou a gritaria, e aí eu observei e ela tava correndo já 20 metros de mim ali. Então, a maior dica, pessoal, ande com o seu pet na rua com guia, independente do temperamento, né? É mais fácil. Melhor, evita estresse. Evita estresse. Evita estresse. Pegando esse gancho, e se morder uma pessoa? O que eu já vi, a pessoa tem o cãozinho, tá na guia, e as pessoas veem, ai, que bonitinho. E daí a pessoa avisa, não chega que ele é brabo. É. E mesmo assim, as pessoas enfiam a mão sem perguntar, sem avaliar a situação e Morde, né? morde. E aí, o que Tá fazer? assumindo risco, né? Eu digo sempre, tu tá assumindo risco. Por quê? Porque se foi comunicado e avisado que não é pra botar a mão, não põe, né? Aí vem aquelas perguntas, mas é vacinado, não é vacinado, vou ter que tomar vacina, não vou ter que tomar vacina, enfim. Bom, não coloque a mão. Claro que a gente sabe que tem muita gente que gosta de pets, às vezes os pets são bonitinhos e vai lá e põe a mão. Não põe a mão, né? A gente teve agora, recentemente, um caso de um ataque em Porto Alegre, coincidentemente, né, de um cachorro de grande porte, em que causou um prejuízo grande, né, nesse ataque. Então, assim, a gente pode, inclusive, avaliar, dependendo do tipo de negligência, até uma responsabilidade criminal aí ao final, né? Dependendo da lesão corporal que foi causada naquela pessoa. Então, vai uma dica pro pessoal que tem os pets de grande porte, que muitas vezes podem ter uma propensão, assim, a serem mais brabos. Deixem esses pets na guia. Não soltem, não confiem 100% no teu pet, porque no instinto, às vezes até para te proteger, dependendo como a pessoa chega próximo de ti, pode até ser um conhecido. Quantos casos de ataques a gente vê na família, né? De um cachorro que sempre foi dócil, mas a depender do movimento que tu faz, ele pode voluntariamente atacar, né? Por quê? Porque é do instinto do pet isso. Então, tem que tomar muito cuidado. A pessoa que passa na rua e vê um pet devidamente na sua guia, com o seu responsável, e acha bonitinho, o ideal é que pergunte se Isso. pode passar a mão, fazer um carinho, né? Porque eu verdade. vejo as pessoas no impulso enfiando a mão, E sem põe a mão saber se mesmo. o É. perfil do bichinho. É verdade. E nem se dão conta, porque eu digo sempre, né? Quem gosta de pets e também traz, às vezes, aquela experiência dos animais que tu tem em casa, que são dóceis, e tu pensa que os demais também vão ser. Pode ser que não seja. Né? E às vezes nem dá tempo do dono realmente responder para dizer, vai morder. E aí já mordeu. Bom, aí tu tá assumindo o risco, não se fala em responsabilidade civil nenhuma aí, né? Porque realmente não teve nem a oportunidade de avisar que ele morderia, né? A pessoa invadiu o espaço daquele Exato. dono e daquele pet. Já Então, perdeu a razão. já perdeu a razão a partir disso. Se a gente for falar em responsabilidade civil, nesse caso em específico, não vejo nenhuma possibilidade de ter algum tipo de responsabilidade do dono do pet, né? Voaden, envenenamento no bairro. Problemático. Como conseguir provas válidas? Porque às vezes já ouvi falar de pessoas fazerem por maldade. Colocar veneno por sei lá que motivo. Não sei. Alguma birra com o vizinho, não sei. Mas tem que responder criminalmente, né? Com certeza. Nós tivemos agora recentemente, acho que foi essa semana ou semana passada, um caso de um senhor, não sei se chegou a ver, de um senhor que foi preso porque ele tentou efetivamente terminar com a vida da vizinha, para não dizer outra coisa, porque ela havia envenenado diversos animais no bairro, inclusive pets dele. Ela matou diversos animais e ele, como uma represália, tentou fazer o mesmo, né? Ele vai responder criminalmente? Sim, porque uma ação não te dá o direito de gerar outra, ainda mais
tirar a vida, que é um direito constitucional. Agora, neste caso em específico, o que a gente sempre indica, assim, porque pode acontecer, infelizmente, tem gente maldosa. Ainda tem. Ainda tem. Guardar as evidências, então assim, bom, eu acho que pode ter sido determinado alimento. Guarda esse alimento porque ele pode ser periciado. Se teve algum dos pets que tem suspeita de envenenamento, tem que mandar para fazer a necropsia, para a gente poder ver a causa-mortes e avaliar se realmente pode ali ter alguma substância de envenenamento. Então, imagens de câmeras, bom, por onde que esse pet circulou? Ele circulou em tal e tal rua. Tem câmeras de estabelecimentos nesses locais? Sim, tem. Vamos atrás disso. Por vezes, e aí é uma dica também, né? Por vezes o pessoal não quer fornecer porque não deseja se envolver no problema. Então, o que a gente faz? A gente registra um boletim de ocorrência e neste boletim de ocorrência a gente indica para a Polícia Civil que o pet esteve em tais e tais locais e que nestes locais da rua tem tais e tais estabelecimentos que possuem câmeras e que podem ter registrado algum evento anterior a, por exemplo, abandonei ali um alimento envenenado para matar os cachorros da rua. Então, um inspetor vai ali notificar, oficiar essas empresas porque elas juntam as imagens. E isso tem que ser muito rápido, né? Não pode ser algo moroso, não pode ser demorado, porque, em regra, o tempo de armazenamento das imagens é de 2 semanas a 1 mês no máximo. Então tem que ter muita agilidade nisso também, não só guardar as evidências, mas ir atrás das evidências também. Colete evidências e se dirija ao órgão responsável, Polícia Civil. Polícia Civil para fazer essa investigação. Se for uma coisa maior, né, a gente até pode utilizar dos órgãos, por exemplo, a própria Vigilância Sanitária ou a Secretaria do município para fazer essa análise e auxiliar nessa investigação, porque isso por vezes é um caso muito maior do que a gente pensa de 1 ou 2 pessoas que possam estar causando um problema. Pode ser algo sanitário, por que não, né? E a gente vai precisar investigar. Então, por vezes, a vigilância sanitária tem que ser envolvida. Então, não custa a gente, se tem um interesse, se realmente tem algum prejuízo causado a algum pet meu, ou que eu vi que possa ocorrer, ir atrás de todos os órgãos para investigar. Mas, de regra, denuncie. Denunciar. Eu digo sempre, denuncia, né? Por quê? Porque a polícia vai fazer o papel dela investigativo, né? É nosso papel comunicar e nosso papel trazer também os subsídios necessários que eles precisem para essa investigação, mas tem que haver essa denúncia. É um papel social. É um papel uma social. Responsabilidade social. Exatamente. É mesmo caso, é um caso de maus tratos, né? Não deixa ser um caso Também de maus tratos, né? Então, eu acho que é importante fazer essa denúncia, sim. Voaden, contratos e direitos. Direitos e contratos. Tá bom. Plano de saúde pet. O que olhar no contrato para não ser pego de surpresa pelas letras miúdas? As famosas letras miúdas. As letras miúdas, O né? que olhar? O que uma pessoa tem que olhar ali? Porque está em voga a questão dos planos de saúde. Perfeito. Lá na Dia de Pet nós não temos. Não temos. Lá é só particular. Uhum. Em função que a agenda está sempre lotada. E não sei, eu vejo que é um artifício que o pessoal usa para criar demanda. Não sei, deve ter outras possibilidades. Sim. Mas nós lá não temos a necessidade de um plano de saúde, né? Claro. Não teria nem como absorver. Porque daí tu baixa o custo e, Claro. tu tem que ter um atendimento que tem um custo, né? Então, um atendimento de valor não tem como fazer de baixo custo. Claro. Então, claro. o que olhar? O que as pessoas devem olhar em um contrato de plano de saúde? Nós, no escritório, a gente auxilia os planos de saúde, né? E o que a gente sempre traz para eles é uma comunicação assertiva e clara em relação às coberturas. O que nós percebemos, e aí eu vou um pouco adiante ao contrato, depois eu volto no contrato. O que a gente percebe? Que as pessoas se atêm apenas ao preço. Então, se eu vou lá no site de um determinado plano de saúde e eu tenho 3 produtos que ele me oferece. Eu vou naquele que me atém financeiramente melhor e eu não me atenho às coberturas. Eu não me atenho às carências que eu vou ter. Exemplo, carências de 30 dias para consultas. Aí eu fecho hoje meu plano, busco um credenciado, um prestador de serviço credenciado do plano de saúde que quer atendimento. Chega lá, é negado o atendimento. Por quê? Porque tem 30 dias de carência. Né? Então, o que a gente tem que alertar para o consumidor na hora de adquirir este produto? Olhar o contrato, mas o resumo das coberturas
vai estar sempre na hora de tu adquirir o produto. Então, se eu cliquei lá no preço, hipoteticamente, de R$ 29,90, abaixo estarão todas as condições específicas da tua contratação. Carência de X dias, coparticipação, pessoal, às vezes não sabe nem o que é coparticipação. Coparticipação nada mais é do que tu pagar um percentual em cima daquele serviço que tu tá contratando naquele momento. Então, um exemplo, uma consulta custa R$100 naquele credenciado que eu fui levar o meu pet, e eu tenho por meu contrato do plano de saúde 20% de coparticipação. Então, R$20 eu vou precisar pagar no ato para aquele credenciado para que eu possa efetivamente ter o atendimento, né? Então, essa comunicação falha na hora de ler o contrato, mas não só ler o contrato, ler as especificações daquele produto que eu estou adquirindo naquele momento é fundamental. Então, a nossa orientação para os nossos clientes de plano de saúde é: o que tu puder destrinchar e trazer de informação clara, resumida, no momento que ele vai fazer a contratação, que seriam as disposições específicas daquele plano, faça. Porque isso vai fazer a diferença na hora de ele entender o que ele está contratando e não questionar posteriormente que ele foi ludibriado, não sabia que era assim, quero cancelar o plano. E aí, tem muita reclamação? Né? Tem muita reclamação, né? Mas de 10 pessoas, quantas leem de fato? Eu acho que se tiver uma que lê é muito, né? E provavelmente é advogado ainda, que lê e vai lá questionar, né? Colega advogado que vai fazer a leitura. E assim, e eu acho que nessa relação, Márcio, é bem importante a gente trazer de estruturação do atendimento. Como que funciona, né? Existe um plano de saúde hoje, e aí eu vou falar em linhas gerais, não aquele plano de saúde que tem unidade própria, que oferece atendimento nas suas unidades. Plano de saúde, ele tem prestadores de serviço, dos mais variados, desde hospital, a clínica, laboratório, o que for. Este prestador de serviço, ele não é o teu plano de saúde. Ele não é o plano de saúde. Ele é um prestador de serviço do plano de saúde. E o que esse prestador vai te dar? Aquilo que tu tiver de cobertura do plano de saúde. O que tu não tiver de cobertura do plano de saúde, ele não vai te dar. Então, essa confusão, né, do cliente final entender que aquele hospital, aquela clínica que eu levei o meu pet, ele não tem uma relação de sociedade com aquele plano de saúde, é difícil. Então, quando o pessoal, às vezes, do hospital, da clínica diz pra ele: olha, essa informação eu não posso te dar, porque a informação que veio aqui para mim no sistema é de que não tem cobertura. Mas ele não tem nem acesso ao contrato, ele não tem nem acesso ao tipo de plano de saúde. Mas leva bronca. Mas leva bronca. Então as pessoas precisam entender: bom, eu vou contratar um plano de saúde, legal. Aquele prestador de serviço, na grande maioria das vezes, ele é um prestador de serviço, ele não tem relação societária com o plano. Então, quando eu tiver alguma questão administrativa para resolver, com quem que eu tenho que resolver? Com o plano de saúde, né? Que aí dá o suporte, tem lá o saque, tem outros canais de comunicação diretamente com o cliente final. Então, essa relação que eu tenho visto, acho que o maior número de reclamações, né? Porque as pessoas contratam o plano, acham que tem cobertura integral, que não vão gastar mais nada, quando na prática não é assim que acontece, e ainda não conseguem entender, por vezes, essa triangulação da relação entre consumidor final, plano de saúde e prestador de serviço. Mais uma vez, como a gente falou no início... Comunicação. Vamos lá, continuamos nos contratos, direitos. Comprei ou adotei um pet e ele adoeceu nos primeiros dias. Quais são as minhas garantias? Maravilha. A compra, né, daqueles locais são certificados. Então, assim, gente, quem for adquirir um pet por compra, porque tem algum apreço pela raça, porque seja lá qual for a situação, vá atrás daqueles canis que são certificados. Antes de adquirir um pet, vá visitar o canil para ver se realmente aquilo que eles estão prometendo te entregar na rede social é aquilo que eles trazem de cuidado com os pets. Porque eu parto sempre da premissa que mesmo que tu vá fazer a aquisição, a compra de um pet, por N motivos que tu tenha, tu tem amor pelos bichos. E tu não pode permitir que um local que não cuide dos animais vá te fornecer um que talvez tenha sido gerado num ambiente absolutamente insalubre, né? Como a gente fala, que tem vários, toda hora a gente vê Polícia Civil, os protetores fazendo batida nesses locais e avaliando que tem lá 50, 100 animais em uma condição deplorável. Então, isso que a gente tem que avaliar. Bom, adquiri o meu pet e mesmo ele respeitando todos os cuidados de vacinação, né? Não posso levar o meu pet para redenção, não posso levar o meu pet
para Encol sem antes eu cumprir o quadro vacinal. Porque eu posso adquirir uma doença, esse pet virar óbito e eu assumir o risco de levar ele. Bom, tô com um pet 30 dias em casa. Gerou uma doença, que é originária do canil, e ele veio a óbito ou me gerou um custo. Posso, de alguma forma, cobrar isso do canil? Pode, mas precisa ser comprovado. Então, esse cuidado, esse alinhamento tem que estar muito claro, né, para quem vai adquirir. E no caso de doação, é mais complicado, né, porque a doação, ela parte do instinto de que eu tô assumindo a responsabilidade por aquele animal de braços abertos. Então, assim, e a grande maioria dos locais são ONGs que estão doando, né? Não é uma doação de um canil. Mas existem contratos. Existem contratos. Em ambos. Em ambos, né? Inclusive nos contratos de doação há uma responsabilidade assumida que se houver, por exemplo, um abandono desse pet, aquele adotante ele vai poder ser responsabilizado. Então tem que também tomar muito cuidado com isso. É uma responsabilidade maior do que tu adquirindo Exato. um cão pago. Pago, sem dúvida. Porque o pago, o objetivo de quem tá vendendo é vender, entregar aquele produto e tá entregue, né? De forma bem fria. Agora, quem resgatou aquele pet, quem tratou aquele pet, cuidou dele, vai colocar ele para doação, ele quer que aquele ser humano que tá assumindo aquela responsabilidade entregue aquilo que ele também fez durante todo o período que ele permaneceu com aquele pet. Cuidado, atenção, né? Uma responsabilidade. Então eu posso dizer para as pessoas que vão adquirir um pet, vão comprar um pet, eu digo para eles irem até o canil, olharem as instalações, de preferência olharem os pais do cão e assinarem um contrato. E, obviamente, lerem. Lerem o contrato. Lerem o contrato. Leiam o contrato, né, gente? Tem muita... eu digo... quem quer agir com transparência na questão da venda de um produto, seja ele qual for, vai sempre trazer um contrato claro, né? E a jurisprudência já entende e já julga nesse sentido de que quem está adquirindo um produto, quem está adquirindo um serviço, na grande maioria das vezes ele vai ser considerado hipossuficiente, ou seja, aquela pessoa leiga na relação. Então o papel de quem vende é entregar para ela as informações necessárias para poder adquirir aquele produto ou aquele serviço e entender o que ela está adquirindo, né? Então um contrato bem claro, e não precisa ser um contrato extenso, né, Márcio? A gente vê por vezes um contrato de 10, 15, 20 páginas. Faz sentido para uma doação um contrato de 20 páginas? Não vejo muito sentido. É mais fácil eu ter 2 páginas de algo que vai estar claro, que a pessoa vai compreender aquele produto que eu estou entregando para ela, do que efetivamente eu ter um contrato longo e ele não ter eficácia nenhuma, porque depois esse contrato, inclusive, ele pode ser desconsiderado porque isso é algo de adesão, né? Algo que é padrão e que não transfere nenhuma informação para aquele cliente que está adquirindo aquele produto. Então isso também, né? A gente atende alguns canis lá no escritório e a gente sempre fala para o cliente, olha, não adianta eu ter um contrato de 10, 15, 20 páginas. Eu preciso ter um contrato de 3 páginas que eu comunico a informação para quem está adquirindo. E não de forma diversa. Por quê? Porque senão, efetivamente, aquele contrato não tem finalidade nenhuma depois em eventual discussão, né? Então, é isso. Ou separar condições gerais, de novo, né, de condições específicas. Eu estou adquirindo isso, mas junto com isso vem mais outras responsabilidades. Que aí pode ser 20 páginas, se eu quiser colocar, né? Mas, minimamente, as informações têm que estar claras. Vamos para o nosso quadro polêmica? Vamos embora. Não que o que passou já não eu tenha ia dizer, sido, né? a gente abordou alguns temas polêmicos aí, né? Temas polêmicos. Mas esse aqui é do quadro polêmico. Eu vou até, ó, para marcar o quadro aqui, eu vou dar uma apertadinha aqui. Vamos lá. Olha essa aqui, ó. O casal separou e o ex proibiu as visitas ao pet. Até que ponto a justiça pode interferir para garantir o direito de visita a este pet? Excelente pergunta, né? A gente tem uma legislação agora de 2026 que já definiu uma guarda compartilhada dos pets. Então, ou seja, se os clientes, né, os donos daquele pet não chegarem em um consenso em relação à guarda, o judiciário vai definir essa guarda automática compartilhada. Então, se aplicou uma regra que vem lá dos filhos, né, onde a guarda vai ser compartilhada. E aí não vai existir uma proibição, porque vai haver um cuidado recíproco em relação ao pet. E eu assim, vejo com muito bons olhos isso, por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas acabam muitas vezes em um tempo curto de relação,
adotando um pet, trazendo uma responsabilidade, um pet para esse relacionamento, que pode durar ou pode não durar, mas às vezes não dura. E aí a pessoa, por vezes, que pagou ou que ficava mais tempo com ele porque trabalhava em home office, se acha no direito de ficar com ele. Quando, na verdade, ali existe também uma questão emocional dos dois na responsabilidade daquele pet. E o próprio pet sente. A gente também já tem estudos, eu gosto de ler bastante, gosto de estudar bastante, já tem estudos que diz que, por menor que seja o convívio, embora o pet escolha um dono, vamos dizer assim, a questão emocional ela é muito forte para quando há um rompimento, uma separação. Então, nada mais justo do que vir uma legislação que diga, se vocês não chegarem num consenso, vai ser determinado a guarda compartilhada. Ah, bom, mas aí eu tenho uma outra situação de que aquele dono gera um maltrato lá pro bicho. Bom, aí é outra situação, é outra discussão. Mas, em regra, essa é a postura que o judiciário vai adotar. Tá? E fica tudo definido ali, quem compra a ração, quem Sim. leva para passear, Sim. quando fica tudo... A legislação já traz essa previsibilidade para alguns pontos. Exemplo, pet tá comigo hoje, né? Não tá com a minha ex-companheira. E eu tive uma intercorrência e preciso levar ele para atendimento numa clínica. De quem que é responsável pelo pagamento? De quem está com o pet naquele momento. Pode vir a dividir os custos lá na frente? Sim, se o companheiro quiser. Senão, a responsabilidade é minha. Por que disso? Porque a gente daí vai começar a assumir uma responsabilidade efetiva sobre o pet, vai ter um cuidado e não pegar ele só para afetar o outro, para deixar ele sem o pet no final de semana e largar ele lá no apartamento ou colocar numa hospedagem qualquer para deixar ele lá só para ter uma birra com o ex-companheiro, porque a gente sabe que às vezes tem situações de separação que Ao são mesmo meio tensas, tempo, dá margem para negligenciar e Muito. protelar o atendimento porque não quer gastar. Exatamente. E aí eu vou jogar adiante. Bom, não dá, né? Então, a lei, ela traz esses benefícios que eu vejo com bons olhos, de novo, né? Eu acho que tem coisas que vêm pro bem da legislação, e essa eu vejo como muito boa. E a gente sabe que é a situação inevitável, né? Pode haver uma separação e a gente tem que ter um regramento para isso. E aí esse regramento, por vezes, não precisa sempre levar para o judiciário, né? A gente vê... Gente, lá no escritório a gente trabalha, é a última instância do judiciário. Por quê? Porque a gente tem visto das mais variadas decisões, nas mais variadas questões que envolvem a área da saúde animal, e tu transferir para um terceiro para resolver algo que tu possa resolver na conversa, na comunicação, na nossa visão conciliatória lá do escritório, é muito mais produtiva do que tu levar isso pro judiciário E mais barata. Muito mais barata, né? A gente trabalha muito no preventivo. Eu digo sempre pro cliente, cara, eu nem quero que tu me pague processo. Porque eu prefiro nem trabalhar no processo, prefiro trabalhar contigo no preventivo, que para mim é muito mais efetivo e para ti vai gerar menos custo. Então, essa legislação é muito boa e veio para trazer essa segurança jurídica para o mercado, né? E aí tem um desafio grande. Não sei como que é lá no teu sistema, lá na Dia de Pet, mas o que a gente tem enfrentado no geral é que os sistemas eles permitem o cadastro de um responsável só. Não permite 2 ou 3 ou 4. Lá tem o principal. Exato. E depois tem Os os... secundários. Os Exatamente. sistemas vão ter que ajustar isso para que nesse tipo de situação a gente tenha 2 responsáveis principais, porque na prática são 2 responsáveis principais. O que vai mudar é que um dia um pode levar, o outro dia o outro pode levar, mas na prática os 2 são os responsáveis principais, né? A gente não diminui a responsabilidade de um e de outro, à exceção de quando tá com ele, que aí sim a responsabilidade é daquela pessoa de levar ele para atendimento. De vez em quando a gente recebe lá uns... tira o nome do fulano daí. Complicado, né? A gente, hoje, quando é uma situação de separação, a gente sempre fala, né? E não chegaram num consenso, a gente sempre diz, olha, eu preciso de um documento que chancele a possibilidade, por exemplo, de tu receber informações do pet que está internado. O que acontece muito, né? Houve uma separação, um rompimento, seguiu apenas com um a responsabilidade, o outro se afastou, mas quando tem um problema de saúde, essa pessoa quer se aproximar e receber informações. Eu, enquanto clínica, enquanto hospital, posso passar essas informações? Não. Por quê? Porque eu tenho daí, nesse exemplo, um responsável. E aí o sigilo, confidencialidade, até pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, Código Civil,
resguarda essa necessidade. Já passamos por isso. Né? É. Não, E não, a gente pede desculpas e diz, não pode. E é algo comum, comum, né? Eu tive uma situação agora recente que vincula essa questão da responsabilidade, que é a senhora, né, mãe do rapaz, levou o pet para internar. Infelizmente, ele chegou numa condição já de tratamento paliativo e os veterinários concluíram que, infelizmente, a eutanásia era o caminho. E eles estavam tentando contato com a mãe, que é a responsável legal, que é a pessoa que está cadastrada no meu sistema, que é quem assinou todos os termos de internação, não estavam conseguindo contato com ela. Mas conseguiram com o filho porque ela deixou o contato de emergência dele. E aí ele traz o seguinte, pode fazer a eutanásia. Por sorte, o cliente me ligou. Ele disse, olha, eu tô com essa situação e tal, o que eu faço? Eu falei, não faz a eutanásia. Porque na hora que tu conseguir falar com a pessoa que é devidamente a responsável por o pet, pode ser que ela tenha dito, não quero que faça. E aí vocês cometeram aí um crime, né? Por quê? Porque ele é o teu contato de emergência, ele não tem uma procuração para tomar a decisão por aquele pet que está cadastrado lá no nome da mãe dele. Então tem que ter muito cuidado nisso também, esses estabelecimentos aí veterinários, para não incorrer nesse tipo de problema, porque a gente acaba se envolvendo muitas vezes num problema que nem é nosso. É uma questão familiar que precisa ser resolvida, e aí quando as pessoas não conseguem resolver em casa, elas transferem pro negócio e a gente muitas vezes cai de lambuja, né? Como diz lá no interior, e tem que resolver as coisas. Então, muito cuidado nisso. Que maravilha que tu veio aqui hoje. Coisa boa, que né? Que maravilha. Falando de muita coisa que o pessoal tem que escutar. Tem que ouvir. E até para entender, Márcio, isso eu vejo, assim, de novo nessa questão da comunicação. Por vezes o cliente final, lá o tutor, o dono do pet, o responsável legal, ele não entende quais são as responsabilidades do estabelecimento veterinário, do banho e tosa, da clínica, do hospital, que estão atreladas ao negócio. Seja por uma responsabilidade civil, seja por uma responsabilidade criminal, seja por uma responsabilidade até do próprio conselho, que fiscaliza a execução da atividade veterinária. Então, as pessoas acham, não, o Márcio lá criou uma regra no dia de pet para preservar ele, né? Por birra, por isso, por aquilo. Não, a gente sabe que essa questão do checklist, que é essa questão das informações prévias, o próprio conselho determina que a gente precise. Não é porque tu acordou um belo dia e resolveu fazer. Não, o conselho determina que se tenha. Se o conselho determinou e eu não fizer, eu posso ser penalizado. Então essa informação precisa chegar lá no consumidor final, é muito importante. Pegando o gancho aí, um responsável pelo pet, que levou o pet para a clínica e ele suspeita de algum erro médico. Ele suspeita. Ele saiu de si e fez uma live reclamando, fez uma live lá do local. Tu já viu isso acontecer? Já. É Por mais de uma isso? vez, é comum. Nossa comum, senhora. Márcio, comum, né? Eu posso brincar contigo agora que é capaz de, nesse momento, ter uma situação parecida com essa, não de live, mas de gravação, né? Dentro do negócio veterinário de um dos meus clientes. O que a gente sempre orienta, né? Primeiro, o cliente final tem que entender que ali ele está numa condição onde ele está no estabelecimento que não autorizou a gravação daquelas imagens, e se ele vai fazer essa gravação por conta de segurança, minimamente ele tem que conversar com o veterinário ou com o estabelecimento para informar o motivo. Agora, ele de alguma forma ficar chateado com com a entrega que foi feita de um determinado serviço e resolver a partir disso fazer uma live, fazer uma exposição indevida da imagem do profissional ou do estabelecimento veterinário, ele tem que estar ciente que ele pode estar assumindo uma responsabilidade, inclusive, de indenização do prejuízo que ele causar. Já aconteceu? Já aconteceu e a gente cada vez mais tem registrado, inclusive, boletim de ocorrência para manifestações desse tipo. Por quê? Porque as gravações, elas são feitas, não são comunicadas e um belo dia elas aparecem na rede social. E expõe o profissional, expõe a empresa, expõe as a pessoas, marca, expõe até as pessoas, até alguns possíveis clientes que estão ali, entendeu? Então, não pode, né? Claro que a gente entende que tem situações confortáveis, tem momentos em que, de alguma forma, vai haver um desconforto. Só que esse desconforto, ele não gera o direito daquela pessoa gerar e criar um problema. E aí um problema é a imagem do profissional, a imagem do estabelecimento. Então esse entendimento tem que estar muito claro. O que a gente vê também, né, Márcio? Não só gravação, Google. Pega no Google os negócios veterinários que tem na volta aqui. O pessoal coloca no Google na emoção. Na emoção. E alguns devem se arrepender.
muitas pessoas, né? E quando que eles se arrependem? Quando eles recebem uma notificação lá do jurídico dizendo, olha só, tu te passou nisso, né? Tu fez acusações graves, tu fez insinuações aqui de algo que não aconteceu e tu tá expondo a imagem da clínica ou do estabelecimento veterinário de forma indevida. Então, assim, não quero que tu deixe de avaliar o serviço e o sentimento que tu teve. Agora, tem aí um limite da liberdade da expressão que ele precisa ser seguido. E quando ele é ultrapassado, a gente, de alguma forma, tem que tomar providências para regular isso. Na grande maioria das vezes, a gente consegue regular isso extrajudicialmente. Outras não. E aí nós temos que ir para o judiciário, e o judiciário tem sido bem sensível a esses pontos. Por quê? Porque o fato de eu não gostar de um atendimento, ou da resolução daquele atendimento, não me dá o direito, né, de acabar cometendo um crime aí de calúnia ou difamação. Tem que ter muito cuidado com isso, porque o pessoal às vezes perde a razão achando que não vai acontecer nada. Tive recentemente uma decisão favorável, e aí só a título de conhecimento, de uma indenização de R$8.000 para uma clínica veterinária, em razão de uma situação muito parecida com essa, e mais apuração de eventuais perdas e danos que eles tiveram com todas as publicações que foram feitas por uma determinada pessoa. O que ela fez? Ela publicou no Facebook diversas mensagens caluniando a clínica e os profissionais e difamando, e também no grupo do bairro. Então tinha um grupo do bairro onde as pessoas tratavam de diversos assuntos, e a pessoa foi lá e detonou com a clínica. Ah, mas Rodrigo, mas foi só uma vez? Não, foi inúmeras vezes. E o pior, ou o melhor, a clínica foi lá e disse, olha, vem aqui pra gente conversar, eu acho que não tá certo isso, tem alguma coisa que tá errado, tu recebeu alguma informação que não é o que aconteceu, vamos conversar, né? Porque ainda era a tia da pessoa que tinha ido levar o pet e ela tomou as dores por algo que nem sabia efetivamente o que tinha acontecido. Então, assim, a impunidade, ela é para um lado e é para outro, ela é para todos, né? A impunidade, ela não passa em branco, ou não deveria passar em branco. E o que a gente sempre tenta alertar é, calma, respira, né? Tanto de um lado quanto de outro. Respira, avalia, conversa, senta, entende o problema. Não sai chutando o balde achando que não vai acontecer nada, porque pode acontecer, né? E, claro, do nosso lado lá, como a gente atua na área empresarial, o meu objetivo vai ser sempre comunicar o mercado de forma geral, de tudo, né, Márcio? A gente quer que a comunicação chegue a todos, até ao consumidor final, justamente para ele entender deveres, direitos, enfim. Mas do nosso lado lá, como a gente atua na área empresarial, por óbvio que a gente vai sempre buscar aquilo que de direito é dos estabelecimentos veterinários, né? Já teve que ir com brigada militar? Já. A brigada militar, eu vou te dizer, assim, é algo recorrente nas clínicas e estabelecimentos. Por quê? Porque as pessoas chegam nesse nível de descompasso da realidade que elas saem do prumo ali e começam a agir de uma forma inexplicável, para não dizer outra coisa. E quando chega a brigada, o pessoal se acalma? Ou já... Não, é uma solução mágica, né? É uma solução mágica. Já vai aqui meu agradecimento à Brigada Militar, profissionais excelentes que trabalham com o quê? Comunicação assertiva, com calma, controle emocional, ouvem as duas partes, quer dizer, quando tu tem um ruído, um problema, e tu sai do prumo, tu bloqueia aquela informação que vem, que é a informação assertiva. E aí tu precisa te acalmar, voltar a si, para que tu possa ouvir efetivamente aquilo que é verdade, aquilo que tu precisa escutar. E quem que faz isso muito bem? A Brigada Militar. Então eu digo assim sempre para os clientes, cara, começou um momento de estresse, tu não vai conseguir segurar, tu tá vendo que tá indo para um caminho dificultoso, 190, olha, tô com um problema aqui, preciso de ajuda, por quê? Porque precisa antecipar eventualmente até uma questão física, né? Porque pode desencadear aí uma agressão física. Já né? ocorreu? Já ocorreu. Né? A gente teve... Márcio, eu digo, a experiência que a gente tem lá no escritório, ela chega a ser assustadora, dá pra escrever um livro. Né? Eu tive recentemente uma decisão também judicial favorável de um professor de uma instituição federal renomada aqui no Rio Grande do Sul, que levou o seu pet para atendimento no local, junto com seus 2 filhos menores, e por isso eu digo que tem umas coisas que assustam a gente. Como o ser humano, ele pode ser... ele pode sair do seu... seu alicerce, do prumo da terra e ir para um lugar que a gente não sabe onde. Então, essa pessoa, inconformada com o atendimento, ao invés de conversar com os profissionais, que estavam com seus 2 filhos menores, saiu
gritando com todo mundo, verbalizando um monte de barbaridades, e aí esse local tem câmera com captação de áudio. E para finalizar, quando a gente achou, inclusive, que ia partir para via de fato, antes da brigada militar chegar, ele sai da porta, e é uma porta de vidro, e ele dá um pedala na porta, a porta estoura e machuca 2 veterinárias que estavam do outro lado. Nossa senhora. Ou seja, lesão corporal, né? E aí tu tem que tomar uma providência enquanto advogado, tu não pode deixar isso passar. Além da questão do prejuízo, prejuízo econômico ali, prejuízo material pro estabelecimento, tu tem toda uma questão física ali, né, de 2 mulheres numa situação absolutamente complicada, né, e uma pessoa que deveria ter um comportamento adequado, até por ter uma função... E com os filhos. Com os filhos menores, um exemplo. E tu sabe o que pode piorar? Nós entramos com ação judicial na esfera civil, fizemos representação na área criminal, tá em andamento, e na esfera civil tem audiência. Tem que ir pra audiência, não tem o que tu fazer, né? Por quê? Porque eu tô buscando reparação por um dano físico e um dano material do estabelecimento, porque ele quebrou a porta, ele saiu sem pagar, ele empurrou lá uns produtos que se abriram e que a gente teve perda, então eu vou buscar esse valor dele. Quem que ele leva pra audiência para ser testemunha dele? Os 2 filhos. Não, acredito. Então assim, complicado, né? Em vez de chegar lá, botar o rabo entre as pernas, como a gente fala, e pedir desculpa, chegar num acordo com a gente, dizer, olha, se vocês puderem, inclusive, retirar lá a queixa-crime, a gente resolve, tal, tô arrependido. Não, ele chegou cheio da razão e ainda com os filhos para ser testemunha. Conseguiu piorar a situação Piorou dele. a situação dele, né? E aí saiu uma decisão bem favorável pra gente, como não era de se esperar, tem os vídeos, tem tudo, tem captação de áudio, tem tudo. A gente nem precisaria da audiência propriamente dita, né? E a pessoa chega lá cheia da razão, achando que realmente ele Alguém já foi preso? Não, preso não. Ainda não. Né? Mas a gente, eu acho que tá caminhando pra isso, né? Porque do jeito que as coisas estão piorando, capaz de caminhar pra isso. Mas são casos que, quando a gente conta, as pessoas não acreditam. Né? As pessoas não acreditam. Porque, às vezes até, e aí não justifica, mas quando tu tem razão em alguma determinada situação e alguém fere esse teu direito, essa tua razão, tu até extrapola. Pode extrapolar, não deveria, mas extrapola. Agora, quando tu não tem razão, quando tu age de uma forma inadequada, quando tu coloca em risco a integridade física de 2 veterinárias, e pra piorar tu tá com teus 2 filhos menores, tem alguma coisa errada aí, né? Muito. Não é certo isso. Então, é um caso que dá bastante repercussão e a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia, já tem o Marco Civil da internet para regular tudo que a gente faz na internet, é rastreado, é mapeado. Então não pensam que vai haver uma publicação na rede social e isso não vai ser rastreado, vai ser, né? E a gente consegue buscar o URL lá da publicação, notificar as plataformas, né, do Meta para disponibilizar isso. Hoje, acho que o maior número de ações que a gente tem em relação a essas questões de dano à imagem, né, dano à honra, é relacionado a isso. E as plataformas, elas estão preparadas para isso. Elas não vão deixar que uma publicação que foi feita de forma inadequada suma sem ninguém conseguir rastrear. Tem porque amparo elas têm jurídico. um dever, tem um amparo jurídico. Então tem que ter muito cuidado, assim, eu sempre falo, né? Eu tô trazendo aqui casos extremos, mas, de novo, eu acho que se a gente sentar, acalmar, relaxar e conversar sobre as coisas, se comunicar, a gente chega sempre num denominador comum que vai ser bom para ambas as partes. Então acho que esse é o caminho, assim. Agora a gente entra no assunto condomínios, Nossa. que dá o que falar. Tranquilo, bem tranquilo. Olha aqui, ó. Condomínio pode proibir o pet no elevador ou exigir que ele vá no colo? Complicado, né, esse ponto, assim, porque na prática, o que se restringe, né? Se restringe, por exemplo, circulação do pet em alguns locais específicos, sei lá, piscina, academia, alguns lugares que são restritivos, né? Salão de festas. Agora, fazer uma restrição absoluta da circulação do pet, posso? Não posso. E tem algumas questões que elas têm que ser avaliadas com bom senso. Por exemplo, eu vou evitar a utilização do pet no elevador, ou se eu tenho 2 elevadores incluindo um de serviço, eu vou dizer que o de serviço obrigatoriamente eu tenho que entrar com o meu pet. Talvez se fosse o mais coerente, né? E a gente tem visto que os condomínios têm agido com essa coerência. E também tem umas coisas que são meio impossíveis, né? Bom, eu não posso entrar com o meu pet no elevador, à exceção se ele estiver no meu colo. Como que eu vou carregar um cachorro de 40 quilos no meu colo?
e eu moro no 11º andar, aí eu vou ter que subir de escada. Então, esse tipo de restrição no condomínio, na minha avaliação, ele é ilegal. Não poderia ser feito, né? A não ser que tenha restrições de, bom, se o pet tiver tantos quilos, orientamos que fique no colo para evitar problema. Se o pet for maior do que isso, bom, aí não tem o que tu fazer. Ou, se tiver 2 elevadores, um de serviço, aí eu posso realmente colocar essa restrição de que os pets realmente utilizem o de serviço. E Tranquilo. se ele fizer um xixi, um cocô, porque a gente vê na rua já algumas pessoas não limpando, né? Algumas várias, né? Algumas Vamos várias. dizer então. Na frente da minha casa, eu tenho 3 cachorros. Eles não andam soltos. E tá cheio de fezes lá. De quem? Não tem cachorro da rua. São as pessoas que vão passear com seu pet, que não tem a capacidade de sair com uma sacolinha, recolher, que é sua responsabilidade, e botar no lixo. Condomínio, nem se fala. Né? Eu observo muitas pessoas juntando com o saquinho e deixando ali, Imagina. naquele mesmo local. Já vi um caso extremo de uma pessoa, além de não limpar, ele pegou um basalto solto que tava e colocou em cima. Em cima? Essa eu não... Isso não vai se repetir. Não vai se repetir. Não, assim. nem ele vai nem fazer ele essa, vai João. fazer essa, mas, cara, vou improvisar aqui, né? Que barbaridade. Lembrando que não é adubo, né, pessoal? Não é adubo. Fezes não é adubo. Bom se fosse, mas não é adubo. Seguido alguém pisa no... Direto. E às vezes entra na loja, Bah. veio com, sei lá, a calçada, não sei, e daí a gente vai lá, limpa o tênis da pessoa de bom grado. Problema, né? É. Problema. Mas no condomínio, assim, aí falando sobre a questão de penalização, o condomínio pode instituir em suas normas ou regulamentos internos penalidades para quem não recolher as fezes dos seus cachorros. Ah, mas foi no elevador um xixi. Eu tenho que limpar, porque é minha obrigação, o pet é meu e o espaço é público, não é dentro do meu apartamento. Dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Fora, em ambiente público, o condomínio pode regulamentar isso. O que a gente sempre orienta? Os condomínios. Coloquem placas e disponibilizem, mesmo que não precisaria, espaços e locais com sacolinhas, com lixeiras, para consciência circular de uma forma um pouco mais ampla, né, para o pessoal. Então, né, mas aí chega uma multa. Pode chegar uma multa, eu posso lá no meu condomínio receber uma multa se eu for filmado, e hoje os condomínios têm câmeras, né? Nos elevadores Nos tem elevadores tem câmera, na rua tem câmeras, Tem. né? Onde eu for filmado, o meu cachorro fazendo lá o número 2 e eu não recolhendo, e tem previsão no regimento interno, com certeza. E não tem nem o que reclamar. Mas vai de condomínio para condomínio. Vai condomínio de É a condomínio. organização Organização, interna deles. né? O que a gente tem visto também naqueles condomínios que tem o canil ali, enfim, para os pets ficarem, também tem esse regramento. Então tem câmeras ali, então se o meu pet fez o número 2 ali, eu tenho que ficar de olho nele para recolher quando eu sair dali e botar no lixo. Se eu não fizer, eu posso ser notificado e, a depender da situação, até ser multado por isso, tá? E não existe nenhuma ilegalidade nisso. Por quê? Porque as informações são as claras, né? E eu, enquanto condômino, eu tenho a obrigação de saber o que está lá no regimento interno. Então, foi deliberado em assembleia, foi aprovado, tem cartaz, tem placa, cumpra-se. E no shopping? No shopping... Cada vez mais a gente vê pessoas conduzindo seus cães, Ainda bem, né? Porque é um ambiente Cada de vez mais. convívio, né? mas no xixi e no cocô. Também é responsabilidade de quem leva o seu pet, tá? O que eu posso fazer? Bom, eu não tenho sacolinha, eu não tenho nada. Procurar alguém ali da segurança ou da limpeza e solicitar que, então, ou disponibilize ou que limpe. Até porque no caso do xixi, ela não vai ter que fazer. Não tem que fazer, a não ser poder avisar alguém para poder realmente limpar. Mas nesse aspecto, os shoppings são muito tranquilos. O que eles pedem? Mínimo de bom senso, né? Se o meu cachorro fez o número 2 no meio do corredor e tem um movimento gigantesco de pessoas, se eu não tenho nada para recolher, avisa alguém para eles chamarem a limpeza, né? Não vai deixar alguém pisar ali e ficar espalhando, né, por todo o shopping. Que deve ter acontecido. Como diria meu pai, né? Se tem placa, tem história. Botou a placa ali é porque alguém já fez. Pode ter certeza, porque senão não teria placa, né? Não precisaria. E vão continuar E fazendo. vão continuar fazendo. Aquele cachorrinho que fica latindo o dia inteiro. O que fazer?
Ainda mais hoje, que tem muita gente que trabalha home, né? Home, né? Márcio, sabe que isso é um problema grande e aí já aborda um ponto importante que é a questão, né, da lei do silêncio e do sossego. As pessoas têm uma falsa sensação de que, como eu tenho lá uma lei municipal que diz que o horário de silêncio é da meia-noite, das 10 da noite às 6 da manhã, que durante todo o outro período eu posso fazer barulho do jeito que eu quiser, inclusive os meus pets. Sim, até eu causar um transtorno para alguém. Então, nessa situação dos condomínios, assim, o que a gente sempre avalia e verifica? O pessoal sempre analisa o motivo pelo qual o pet está latindo. Né? É um período de adaptação, é uma situação temporária, é algo que vai se resolver. O síndico ali, ou o representante do condomínio, concilia e resolve. Agora, se for algo contínuo, pode se estabelecer num regramento interno e a pessoa pode ser responsabilizada por isso, né? Eu não vi nenhuma multa, eu não vi nada nesse sentido. Se tu perguntar, tu tem um exemplo de alguém? Não tem, né? Por quê? Porque sempre se age com bom senso. E aí, qual é o contraponto que eu faço? E eu já fiz isso também, quando os meus pets latem pontualmente. Não passo o dia latindo, porque senão eu posso até avaliar uma questão pontual de abandono. Deixei meu pet abandonado um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias dentro do apartamento e fui viajar. Então ali eu tenho uma negligência em relação ao meu pet, mas não é isso. É um contraponto que eu faço. Obra no meu apartamento, na minha casa, dentro de um condomínio. Eu posso fazer durante o horário comercial? Sim. Por que os meus cachorros não podem latir? Aí o pessoal não... pois é, né? Bom, a obra é a mesma coisa. Por isso os caras derrubando uma parede faz mais barulho que o meu cachorro latindo. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é algo temporário, porque uma obra não vai durar 5 anos dentro do apartamento, não vai durar não dura nem um mês, é uma semana. Por isso que eu digo sempre, então é o bom senso. Mas se houver necessidade de se fazer uma investigação mais aprofundada do caso, talvez a gente vai encontrar casos aí de pessoas que vão viajar a semana inteira, deixam água e alimentos para o pet dentro do apartamento e vão viajar. Vai ter, vai encontrar, né? Eu ainda não tive nenhum caso lá que eu precisei atuar nesse sentido, mas provavelmente vai ter. Então esse é um caso que é mais difícil de tu... É muito delicado, né? Porque é muito delicado, tu entra numa seara muito mais de bom senso da situação, né? Sempre faço também analogia com uma criança pequena que tá numa adaptação ou que tá chorando. Porque ela vai chorar e tu não sabe quando que ela vai chorar, ela pode chorar de madrugada. Bom, aí isso vai ser uma perturbação do silêncio? E tem Acho que raças não. mais latidoras também, né? Claro. E o cão late. Não tem. É a forma deles comunicar, né? Aí ou as pessoas entendem isso, ou elas vão ter que se mudar para algum lugar que não tenha pet. E elas vão pro meio do mato ainda, vai ter passarinho que vai atrapalhar elas às 5 da manhã. Vai. O nosso pássaro aqui, o sabiá, né? Sabiá na época aí de outono é 4 da manhã. Cedinho, né? Inclusive eu tenho como vizinho uma cachorrinha que late bastante. E eu costumo dizer, eu brinco, que eu consegui comprar aquele apartamento por causa desse cãozinho que conseguiu baixar o meu custo. Porque o antigo proprietário quis vender a todo custo. Saiu. Mas boa. Pode latir à vontade. Tá resolvido. Te trouxe um benefício aí. Um grande benefício, tem que pagar um descontão. Eu ia dizer, tem que pagar no mínimo um churrasco pra tua vizinha, dona do cachorro. Posso levar pra passear? Dá um banho, uma tosa pra ela gratuita. Em caso de atropelamento, qualquer clínica é obrigada a atender de graça. O que fazer? Porque eu já vi pessoas chegarem com o bichinho, como esse médico, mas a clínica estava fechada. A pessoa chegar com a clínica aberta e querer transferir a responsabilidade que ela pegou para si. Então, bom ponto. Acredito que tenha acontecido isso. Muito acontece, e o que a gente sempre analisa em relação a esse ponto específico, né? A questão da necessidade da emergência. A questão da necessidade da emergência, ela traz para quem vai realizar o atendimento, uma clínica veterinária, por exemplo, uma obrigação que ela está atrelada à própria atividade do médico veterinário, que não pode negligenciar o atendimento num pet que tem uma necessidade. Então, assim, se um veterinário estiver andando de carro e no outro lado da rua ele vê que um carro atropelou um pet, ele tem a obrigação de parar, atravessar a rua e prestar o primeiro socorro, porque senão pode ser omissão de socorro. Estou trazendo um exemplo hipotético aqui. Nesse caso do atendimento de emergência de um atropelamento, o que a clínica tem que fazer obrigatoriamente?
Prioridade é a vida do pet. Nós vamos atender o pet e depois a gente vê a questão burocrática. Agora, a pessoa que levou o pet atropelado para lá, mesmo que não seja ela a proprietária daquele pet, ela tem responsabilidade. Ela não vai conseguir se eximir dessa responsabilidade. Né? Então, assim, tem que assumir a responsabilidade sobre isso. Não tem como a gente dizer que o pet que foi atropelado em qualquer local, a clínica vai ter aí uma necessidade de gratuidade. Não. Todos os custos que foram gerados com aquele atendimento de emergência, a clínica pode e deve cobrar. Não existe nada que diga que não é uma ONG que eu vou levar lá e vou me prestar um serviço gratuito. A clínica vai cobrar por esse serviço, né? Vai cobrar de quem? Vai cobrar de quem levou o pet atropelado lá, obviamente. Tem algum órgão que a pessoa possa levar o pet hoje? Algo da municipal? Tem a URGS, né? A URGS tem um hospital veterinário onde eles prestam um serviço gratuito em alguns casos e em outros de baixo custo. Então, Mas a um URGS tem ali. atropelamento, eu posso chegar com o pet lá? Pode chegar. O problema é que às vezes é muito longe e pode ser que tu nem chegue, né? O que normalmente o pessoal faz, assim, bom, vi um pet atropelado ou atropelei um pet, sou um ser humano consciente, eu vou olhar no meu entorno, a primeira clínica veterinária que tiver, eu vou entrar a porta dentro. Por quê? Porque é uma questão de necessidade de vida ou morte do pet, né? Então, hoje tem alguns serviços, tem clínica de baixo custo, né? As clínicas populares, né? Que tem um custo menor operacional e conseguem prestar um serviço de menor custo, mas em regra, tu vai na primeira que tá aí na tua vista, né? Vai procurar e vai levar. E o famoso cheque calção que a gente escutava antigamente. Cheque calção. Hoje é o quê? Um Pix calção? Um Pix calção, né? Importante essa informação, Márcio, porque o pessoal confunde ainda um orçamento com um atendimento conclusivo e definitivo do que o pet vai gastar na clínica ou no estabelecimento veterinário. Quando tu leva o animal para atendimento, tu leva ele com uma condição clínica que um profissional, que tu vai pagar essa consulta, um veterinário vai te dizer, nós precisamos investigar, né? E aí tem outra coisa que as pessoas não entendem por vezes, né? O veterinário, ele entrega uma atividade meio, não é de fim. Ele não promete a cura. Ele não promete a resolução daquele problema. Ele promete investigar e, dentro do conhecimento técnico dele, procurar uma solução para aquela patologia que o pet enfrenta. Então, quando ele leva o animal para atendimento, o que tu espera? Tu espera que ele diga o que o pet precisa e tu vai avaliar financeiramente se tu consegue pagar, se não consegue pagar, etc, né? Mas aí vem um orçamento prévio. Orçamento prévio. E esse orçamento prévio vai te dizer o quê? A consulta que tu tens que pagar, eventualmente o exame que ele tem que fazer uma ecografia, tem que fazer um exame de sangue. Não tem como atender sem fazer os exames. Não tem como, né? Ou, eventualmente, até uma internação que ele precisa ficar em observação. Bom, quanto? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Quantas diárias de internação eu vou pagar para aquele período ali que o pet precisa? O veterinário estima que ele vai ter que ficar internado no mínimo 2 dias, então eu vou pagar 2 diárias de internação. Certo? E ali tu tem um orçamento prévio que vai te chegar lá numa conta final de R$1.000, hipoteticamente. Aquilo ali já é devido no ato da internação. E aí muda de estabelecimento para estabelecimento. Alguns já cobram no ato aquele valor, outros esperam para fazer o fechamento da conta quando o pet efetivamente tiver alta. O que as pessoas não entendem é, me disseram que era R$1.000. Então o pet entrou, vai ficar 20 dias internado e eles vão achar que vai dar R$1.000 a conta. Não vai. A partir do segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto que ele ficar internado, já não há um orçamento dessa internação, então eu vou ter que pagar mais diárias de internação, vou ter que pagar mais medicamentos, vou ter que pagar talvez outros exames. Então as pessoas precisam entender a diferenciação de um orçamento prévio para um calção que nem pode se exigir, né? Porque eu não posso exigir uma calção para realizar um atendimento a um pet. A clínica não pode fazer isso, ela não pode condicionar o atendimento ao pagamento. Ela pode o quê? Avaliar a emergência, sanar a emergência, estabilizar o pet e entender com o cliente lá, que é o responsável pelo pet, se ele vai ficar internado, se ele tem condições de pagar ou não. Se ele não tiver, e ele mesmo assim entender que tem que ficar internado, ele vai fazer um encaminhamento para que ele busque um lugar de menor custo, que pode acontecer. Porque eu já vi no passado a pessoa chegar e já solicitarem para passar o cartão. Isso não pode. Não pode. Tá? Isso não pode. Tu não pode condicionar o atendimento do pet, a análise da patologia que o pet tem, ao pagamento.
Isso de forma alguma pode. Talvez alguns fazem. Os meus clientes não fazem. Porque eles são orientados a não fazer. Porque senão pode ser restrição de atendimento. Agora, eu cobrar uma consulta veterinária previamente, eu posso? Claro que sim. Problema nenhum. Ele vai me pagar a consulta e eu vou realizar o atendimento. E nesta consulta eu vou dizer o que o pet precisa. Isso pode. Tem né? muitas variáveis. Tem muitas variáveis dentro do atendimento. Agora, tu condicionar necessariamente a tu olhar pro pet, analisar ele ao pagamento, isso não. E acredito veementemente que isso não aconteça, talvez, no método. Que baita informação. Muito importante. Que legal. Que a gente tem de discussão, Márcio, sobre essa questão do pessoal não entender que o orçamento que está sendo apresentado naquele momento da internação é um orçamento prévio e que isso vai variar de acordo com a condição clínica do pet. O que pode acontecer e acontece muito? Nesse exemplo que eu dei de tu orçar 2 diárias de internação, pode ter situações que no dia seguinte o pet já está em condição de alta. E aí eu paguei uma diária a mais. E o que vai acontecer? A clínica vai me devolver esse dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou calcionando, eu estou pagando por um atendimento que o veterinário entendeu que era necessário. Pode ser que a complexidade ou a gravidade do caso que ele entendeu naquele momento não seja mais necessária e ele não vai ficar com o pet internado simplesmente por ele ficar internado, para ganhar aquela diária. O pessoal não faz isso, eles preferem liberar, fidelizar o cliente do que o pet ficar internado de forma desnecessária ali, daqui a pouco até contrair uma doença que não precisaria ou tu assumir uma responsabilidade de um pet que não precisaria estar internado. Voaden, achei um cão na rua, cuidei e agora o antigo responsável apareceu. Sou obrigado a devolver? Ou o laço afetivo me garante a guarda? Depende. Tudo depende, né? Do direito tudo depende. Depende, por que depende? Se for uma situação passível de abandono, ou de maus tratos, ou de qualquer outra situação que a gente puder imputar ao antigo proprietário, me confere o direito de ficar com esse pet. Para isso eu preciso confirmar isso. Agora, vamos pensar numa situação que pode vir a acontecer. Pet fugiu. Eu sou o dono. Coloquei placa em tudo que é lugar, comunicado, Instagram, corri atrás e 30 dias depois encontrei meu cachorro com o Márcio, por algum motivo. O cachorro é meu. Muito obrigado por tu ter cuidado dele. Se tu teve algum custo, isso é importante. Se tu teve algum custo durante este período que tu cuidou do pet, eu tenho a obrigação de te pagar. Se tu encontrou o pet atropelado, que nós falamos há pouco, levou ele para uma consulta clínica e ele ficou internado e te gerou um custo e tu pagou, tu pode cobrar de mim esse valor e eu tenho que te ressarcir. Ou se tu ainda não pagou a clínica, eu vou ser o responsável por pagar a clínica. Certo? Então isso é importante. Então o fato de eu resgatar um pet, se ali na frente comprovadamente o dono vier buscar de novo essa tutoria dele, talvez eu tenha que devolver. Né? Então por isso que é importante a gente sempre tomar muito cuidado com essa questão. Ele tem provas. Ele tem que ter provas, né? Isso que eu digo. Tem que ter provas de que efetivamente o cão é dele, de que ele tentou buscar, resgatar, encontrar esse cachorro. Como que ele vai fazer isso? Cara, ninguém vai ficar sentado esperando que o cachorro volte. Né? Nesse exemplo de cachorro poderia ser um gato. Vai ter que ir atrás, vai ter que divulgar, vai ter que... Nos dias de hoje... Entendeu? Rede social, tem N possibilidades. Agora, do nada... O cara, sei lá, eu sou um digital influencer, adotei o cachorro, o cara viu que o cachorro tá fazendo sucesso na internet, ele vem atrás do cachorro 30 dias depois e quer o pet. Mas não tem nenhuma publicação dele nesses 30 dias atrás do cachorro. Em lugar nenhum, não tem prova nenhuma. Talvez vai ficar com quem realmente resgatou ele. Interessante. Né? Então é por isso que eu disse que depende. A gente sempre vai ter que analisar o caso concreto para avaliar o que naquela determinada situação aconteceu. Mas eu tenho mais um assunto aqui, ó. Creches e hotéis. Essa pergunta já foi feita aqui em outro podcast que a gente gravou com um proprietário de hotel. Ele tem há 30 anos. Então eu vou fazer a pergunta e prossigo com o case dele, ó. Pode creche ou hotel de cães em área urbana? A pergunta é por causa do ruído, do latido, mais uma vez, né? Então esse entrevistado... ele falou que ele tinha na cidade, na área urbana, e retirou. Sim. Ele levou para Grande Porto Alegre, um campo espaço aberto. Isso. Então, sempre tem esse questionamento, porque eu vejo muita gente tendo problema com esse ruído, porque eles vão latir, e o som vai para cima.
Tu sabe que tem. Hoje a gente discute muito a questão do plano diretor do município. O plano diretor do município determina as áreas que são consideradas urbanas, as áreas que são consideradas comerciais e afins. Talvez uma área que antigamente era urbana, porque o nosso plano diretor aqui deve ser de 1900 e Guaraná com rolha, né? Que antes ele determinava como área não urbana, hoje pode ser urbana. Então, mesmo que teria viabilidade desse negócio, quando o meu pedido de licença, alvará de funcionamento, bater na prefeitura, não vai ser liberado. Por quê? Porque é uma hospedagem, 24 horas e vai gerar barulho. E a gente tem ali um monte de condomínio na volta em que o município tem o dever legal de proteger a própria lei municipal do sossego. Não pode. Depende. Em tese não pode, tá? Mas se ele tiver uma estrutura, como a gente está aqui, num local de podcast, com isolamento, anti-ruído, por que não? Então, tudo depende, vai depender daqui a pouco do projeto, vai depender da arquiteta conversar com a área da prefeitura que faz a liberação dos licenciamentos. Entendi. Então, depende. Eu não vou colocar um não aqui porque depende mesmo, né? Assim como depende, tu querer abrir uma pet shop em um local que é considerada área urbana e o município ter restrição pro KNAI que eu quero colocar, mas eu funciono em horário comercial. Por que eu não posso colocar uma pet shop em horário comercial num ambiente que é urbano? Ah, porque o plano diretor diz que não. Cara, vamos ter que atualizar o plano diretor então. Porque hoje, inclusive, há uma necessidade do entorno de ter uma pet shop. Sim. E eu vou fazer um barulho respeitando o horário de silêncio que está previsto na lei. Certo? Então, essas variáveis a gente sempre analisa. Então, sempre que... E isso é um ponto que eu falo lá com o nosso amigo Petrucci, né? Carlos Petrucci. Dá um abraço aí, Petrucci. Depois eu vou mandar o podcast vamos trazer ele aqui, que ele tá em todos os podcasts. Petrucci vai ficar 3 dias aqui dentro. Vamos ter que alugar, ele vai ter que dormir aqui. Vamos fazer. Tem história, nosso amigo. O que ele sempre fala, né? Porque a grande maioria desses locais a gente vê que eles são locados. Né? Eu vou fazer uma locação. Então, antes de eu efetivar o contrato de locação, eu tenho que verificar com a prefeitura a viabilidade do meu negócio naquele local, naquele endereço. Porque senão o que eu faço? Eu loco, aí eu tento fazer a viabilidade e a prefeitura nega. O que eu faço com o imóvel que está locado? Chego pro proprietário e digo, cara, desculpa, não vou poder ficar no imóvel. Digo, cara, te vira, velho. E já montou a estrutura também. Às vezes já montou a estrutura, já botou dinheiro, já derrubou parede, já tá com tudo pronto, aguardando só a liberação. Então, antes de mais nada, verifica a viabilidade do teu negócio na prefeitura. Verifica o KNAI que tu vai colocar ali, se a prefeitura, o plano diretor isso para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Mas nesse caso teu da hospedagem, né, e do hotel, ainda mais. Por quê? Porque tem restrição de barulho. Tem locais que o município permite funcionamento de uma clínica em horário comercial, mas não permite internação. Por quê? Porque é um local onde pode dar barulho. E eu não tenho um isolamento. Então, tem várias variáveis dentro do teu negócio que tu precisa avaliar antes de efetivamente concluir ele. Que aula! Bom, né, gente? Que aula. Bom demais. Cara. Obrigado por ter vindo. Fico feliz. É um prazer enorme mesmo. Deixa eu te entregar o teu... Olha aí. O nosso souvenir aqui, ó. Pô, espetacular, hein? Vamos te entregar. Posso ficar em pé, não? Sim, vamos tirar até uma fotinha aqui, ó. Aí. Nosso Instagram do escritório é MRB, ADV Empresarial. Então, vocês vão procurar lá o Martins Robledo Bernardon, que é o escritório do qual eu sou sócio, né? A gente compartilha bastante conteúdo da área veterinária. Como eu disse logo no início, não se assustem, vai ter conteúdos da área humana e da área veterinária, porque nós atuamos na área da saúde, então nos encontrem lá. Meu Instagram é @RodrigoVoaden, tudo junto. Vou soletrar o sobrenome aqui, W-U-A-D-E-N, então Rodrigo Voaden, não vai ter outro, só vai ter eu, né? E é um prazer enorme estar aqui, eu sempre digo assim, o importante é a gente comunicar a informação para o mercado, para o consumidor final, porque o consumidor final, entendendo muitas vezes o regramento e os motivos pelos quais a gente tem documentos, os motivos pelos quais a gente tem um procedimento, né, um fluxo para as coisas acontecerem, ele vai compreender melhor e as coisas vão fluir de uma naturalidade maior. E aqui eu já quero fazer também uma consideração importante, que é o lançamento num projeto muito legal, né, que eu estou encabeçando, que é o PEST 360. PEST 360 é um projeto de gestão,
hoje a gente está trazendo para o mercado veterinário uma forma de pensar o negócio. Desde a parte estrutural, então a gente tem arquiteto, tem contador, tem pessoa lá do DHO, RH, contratação, a Ana Júlia, né? Tem o marketing, tem o Petrucci da área de administrativo, finanças, né? E tem a parte jurídica comigo. Então, são profissionais aqui do Rio Grande do Sul, do nosso mercado, que atuam há diversos anos nessa área e vão trazer um conhecimento importante para o teu negócio e tenho certeza que a gente de alguma forma vai ajudar. Ah, Rodrigo, mas eu não quero contratar os 6, quero contratar só um. Pode? Sem dúvida, né? Então o nosso Instagram é @pet360, pet.360, perdão. Vocês vão conseguir nos encontrar e usufruir de conteúdo que a gente traz de qualidade também para o mercado, esse é o nosso objetivo. Então, de coração, muito obrigado. Em nome dos meus sócios lá do escritório, a gente tem muita honra de ter o Dia de Pet como nosso cliente, assim como todos os demais. E o nosso objetivo é seguir ajudando o mercado, porque é isso que a gente sabe fazer. Então, para quem quer blindar o seu negócio, MRB. Rodrigo Voaden, É isso. mais uma vez, muito obrigado por honrar essa mesa, pela aula, porque foi Muito uma obrigado. aula. Muito Esse obrigado. conteúdo vai adiante. Quem puder compartilhar isso aí, são informações muito importantes, gente. Compartilhem, põe o joinha lá, que o YouTube ele vai dar um jeito de espalhar isso aí. A gente tem que levar essa informação adiante. Então, Dia de Pet, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram, Facebook, TikTok e principalmente no YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ó, não esqueçam, deixa eu pegar meu sininho aqui, ó. Clica no sininho e compartilha esse conteúdo. Beijo e até a próxima. Todo dia é dia de pet.